Bom, se a gente observar nos últimos anos, né, quase todo verão, ou pelo menos entre os meses de dezembro até março, a gente vê nos noticiários episódios acontecendo, pipocando em diferentes localidades que mostram os efeitos dos extremos climáticos, né? Seja em função de chuvas bem intensas, como a gente teve esse ano, né, no caso de São Sebastião, que ganhou os holofotes, mas a gente né, observa o que aconteceu em São Sebastião e em muitas outras localidades, ou em função de seca também, né? A gente precisa pensar que seca, estiagem, períodos longos sem chuva, como a gente vivenciou aqui no estado de São Paulo entre 2013 e 2014, que a gente falava que a gente vivia uma crise hídrica, né, muito forte, também tem uma conexão com extremos climáticos, com perda de biodiversidade, com a forma como a gente foi também alterando, né, os ecossistemas, né, de forma bastante drástica, enfim. Então, quando você me pergunta sobre quais são as regiões mais vulneráveis aqui no Brasil, eu diria que a gente tem hotspots, né, que é aquele termo que a gente utiliza para falar de lugares que são mais vulneráveis, mais suscetíveis à ocorrência dos impactos desses extremos climáticos, em particular na região costeira do Brasil, mas eu também, né, colocaria os grandes centros urbanos, as cidades, por quê? Porque são nas cidades que nós estamos concentrados, né? A maior parte das pessoas vive nas cidades. No Brasil, mais de 80% da população vive em cidades com diferentes características e diferentes tamanhos, né? Desde uma mega cidade como São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes, até pequenos municípios, né? Com características até mais rurais do que urbanas, né? Mas nos grandes centros urbanos em particular, onde você tem deficiências enormes em termos de infraestrutura, né, deficiências em termos de serviços, onde você tem um contingente populacional muito grande vivendo no mesmo espaço, né, disputando territórios, né, onde você tem um déficit habitacional imenso, vamos lembrar disso, né, no Brasil a gente tem esse enorme problema de falta de acesso à moradia, um direito básico, né? Onde você também tem problemas bastante graves de iniquidades sociais, de desigualdade, de pobreza, né? De escolaridade, onde a gente também enfrenta questões relacionadas, em particular nos últimos anos, isso está muito claro aqui no Brasil, de insegurança alimentar. Quer dizer, é nesses locais onde você tem uma combinação de fatores que estão ali, né, acontecendo, onde as consequências dos extremos climáticos são mais perversas. Então, pensar em vulnerabilidade, né, no contexto brasileiro, no contexto do mundo em geral, mas no contexto brasileiro, é considerar também todos esses aspectos. Não é só a ocorrência dos extremos climáticos. Não é só mais chuva ou a falta de chuva. A gente tem que pensar na interdependência de todos esses fatores, né? De como a ocorrência de um extremo climático, né, potencializa, agrava condições de vulnerabilidade. E aí aqueles que estão em condições de vulnerabilidade e, portanto, com menor capacidade de responder, de se adaptar àquela situação, são os mais atingidos. Né? Então, aí a gente vê uma combinação que é super perversa, mas que é muito comum, de que, por exemplo, vamos retomar o caso de São Sebastião, que acho que é algo que está bem, né, bem claro para a gente, bem recente, né? Onde é que as consequências foram mais graves, né? Em particular naquelas comunidades que já estavam com enormes deficiências de infraestrutura, de serviços, né, morando em condições bastante precárias de habitação, né, desprovidas de assistência básica, de ter os seus direitos básicos garantidos. Então, é nesse combo que eu acho que está o grande desafio, Eduardo, da gente situar a questão climática.